Amém? Bom, nós estamos numa série de mensagens sobre as 5 solas. Semana passada, nós falámos aqui, foi no sábado passado, no dia 31, foi o dia da Reforma Protestante. O dia da Reforma Protestante não é o dia que a gente tem direito a protestar. Não é isso que nós estamos a falar aqui, irmãos. Amém? O dia da Reforma Protestante aconteceu no ano de 1517 e esse dia foi instituído como um dia que marcou a reforma, uma mudança, na mentalidade e no funcionamento da igreja. Naquela época, irmãos, não existiam as igrejas evangélicas como existem hoje. Naquela época havia praticamente 2 religiões predominantes, o Islão e o catolicismo. O catolicismo estava a sentir-se ameaçado porque o Islão, já naquela época, irmãos, estava a crescer de uma forma muito intensa. Então a Igreja Católica, eles começaram a ter determinados ensinamentos que levavam que as pessoas elas ficassem limitadas. A Igreja Católica ela exercia um poder, um domínio muito grande sobre a vida das pessoas. E as pessoas, muitas vezes, elas viviam com medo, elas viviam sem ter a certeza da sua salvação e elas não sabiam exatamente qual era a verdade. E nós vimos, nas semanas anteriores, que quando começámos a estudar este tema das 5 solas da Reforma Protestante, a primeira sola que nós falámos foi sobre a sola gracia, né? Somente pela graça. Então nós vimos que a salvação ela só pode ser alcançada através da graça de Deus. Ela não pode ser alcançada através das obras que nós fazemos. Ela não pode ser alcançada pelos méritos próprios, mas sim através da graça de Deus. Nós vimos também sola fide, somente pela fé. Então nós precisamos de adicionar a graça de Deus, que é a benevolência de Deus, mas nós também temos que crer, nós temos que ter fé em Cristo, na obra redentora que o Senhor Deus fez através do seu Filho amado. E a semana passada nós vimos, o Daniel falou sobre a sola Escritura, somente pelas Escrituras. Então nós vimos que durante muitos séculos a Igreja Católica ela ensinou muita coisa que não era verdadeira, que não tinha respaldo bíblico. E hoje ainda, nos dias de hoje, nós assistimos ainda a muitas mentiras ou muitas falácias, meias verdades que não correspondem àquilo que Deus deixou na sua palavra para o seu povo, para nós. E, por consequência disso, muitas pessoas elas têm vivido enganadas, muitas pessoas têm vivido desiludidas, muitas pessoas têm vivido frustradas. E quando esta reforma começou lá em 1517, ela não terminou. Na verdade, hoje, nós precisamos também de fazer uma reforma. Nós precisamos de falar a verdade, confrontar os ensinamentos que têm sido erradamente ensinados. Por isso, hoje, nós damos tanto valor às 5 solas, porque as 5 solas não são mais do que os 5 pilares do cristianismo. São os pilares que nós precisamos de ter bem cravados no nosso coração, na nossa mente, para que a gente possa saber realmente quem nós somos em Cristo. E hoje nós iremos falar sobre a 4ª sola, que é solo Christos, somente por Cristo. Se você não assistiu às mensagens anteriores, sobre as solas anteriores, eu quero desafiar você a visitar o nosso site www.lpmchurch.ie ou você ir ao nosso canal do YouTube e você pode assistir às mensagens lá também. Está lá o culto, os cultos anteriores, e que você possa meditar sobre aquilo que Deus tem para si. Qual é a verdade que Deus fala na sua palavra? Porque, irmãos, não importa aquilo que o homem diz. O que importa e o que tem valor é o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus ela é inspirada por Deus. É a palavra vinda do trono para si e para mim.
Então nós precisamos de a conhecer. Se nós não conhecermos, nós vamos viver um engano. Então vamos fazer aqui uma pequena recapitulação. Então as 5 solas, elas tiveram origem no questionamento de alguns homens, nomeadamente homens do clero, homens ligados à Igreja Católica. Eles, como eram pessoas que estudavam, eles tinham acesso à palavra de Deus. E naquela época, irmãos, a palavra de Deus, ela era escrita somente no original, em latim. E nem todas as pessoas, elas sabiam ler em latim. Não é como hoje que nós temos acesso à Bíblia em vários idiomas, em várias diferentes traduções da Bíblia. Não, naquela época era o latim e mais nada. Então só um grupo muito restrito de pessoas é que tinha acesso à verdade. Só um grupo restrito de pessoas é que podia compartilhar realmente a verdade. E como o Daniel disse a semana passada, isso era um poder muito grande para uma pessoa só, ou para um grupo muito restrito de pessoas. E o que aconteceu é que algumas pessoas, nomeadamente a liderança da Igreja Católica, eles começaram a usar isso como uma ferramenta para manipular as pessoas, para enriquecer também, e isso trouxe muito engano na vida das pessoas, e as pessoas elas ficaram presas nessas mentiras. Então, o que aconteceu foi que Martinho Lutero, que era um padre da Igreja Católica, ele começou a ter essa revelação. Quando ele começou, nomeadamente, a ler o livro de Romanos, ele teve uma noção clara que aquilo que ele tinha aprendido, aquilo que tinham lhe ensinado, ela não correspondia à verdade. E então ele começou a questionar aquilo que era ensinado. E depois de ele ter estudado, depois de ele ter tido a revelação da própria palavra de Deus, ele escreveu 95 teses. E essas 95 teses, ele pegou nessas 95 teses e ele cravou na porta de uma igreja na Alemanha, de onde ele era originário. E quando ele fez isso, o resumo dessas 95 teses deu origem às 5 solas que hoje nós estamos a falar. Um dado importante, irmãos, é que hoje em dia nós temos acesso à Bíblia em todos os idiomas praticamente. Nós temos acesso em papel, nos nossos telefones, nos nossos computadores e muitas vezes, mesmo assim, tem muitas pessoas que elas não abrem a sua Bíblia. Elas não têm a revelação que elas precisam de ter uma intimidade com a palavra de Deus. E Martinho Lutero, ele teve essa revelação. Então ele começou a traduzir a Bíblia para o seu idioma, né? Neste caso para o alemão, e depois coincidiu que foi na época que foi criada a imprensa, e a Bíblia ela foi o primeiro livro a ser impresso. Hoje continua a ser a Bíblia o livro mais impresso no mundo inteiro e com o maior número de traduções. Eu não sei se você faz ideia do número de traduções, né, de idiomas que a Bíblia está traduzida. Eu uso um aplicativo da YouVersion e lá tem a lista, né, de todos os idiomas que a Bíblia está traduzida naquele aplicativo. E, irmão, tem lá muitos idiomas que eu nunca ouvi falar. Mas Deus tem dado sabedoria aos homens para que a Bíblia ela possa chegar ao máximo possível, ao máximo de pessoas. E esse é o grande objetivo, né, que nós devemos ter hoje. Nós precisamos de saber, conhecer, né, como o Daniel falou, né, nós precisamos conhecer as Escrituras para nós podermos compartilhar com aqueles que ainda não foram alcançados. Amém? Então hoje nós iremos falar sobre só Cristo, né? Somente por Cristo. Qual é a base desta sola, a base desta doutrina? É um ensinamento que afirma que a salvação só é possível para o homem pela morte e ressurreição de Cristo. Não existe outro caminho, né?
Não existe outra solução. Não existe uma fórmula mágica para que o homem possa ser salvo. Não é pelos méritos próprios, é somente através de Jesus Cristo. Sola Cristo está no centro também das outras solas, porque ela nos ajuda a entender e ela faz uma conexão com as restantes solas. Para a semana nós iremos falar sobre a última sola, né? Eu quero desafiar você desde já a que você possa nos acompanhar também na próxima semana. Se você também não faz parte dos pequenos grupos, se junte. Lá você pode colocar as suas dúvidas, lá você pode colocar os seus questionamentos e pode nos ajudar também a crescer juntos. Porque quando nós falamos da palavra de Deus, quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, o nosso crescimento ele vai começar a crescer. Nós vamos ver que isso vai trazer luz para nós. Amém? E eu quero hoje começar por ler o texto que está em João 14, 6, e diz assim: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Estas foram as palavras de Jesus para nós, irmãos. O próprio Jesus, ele fez esta afirmação: eu sou o caminho, a verdade e a vida. São 3 afirmações aqui nesta frase que nós precisamos meditar. E Jesus, ele afirma que ele é o caminho. Não existe vários caminhos, só existe um. Esse caminho chama-se Jesus Cristo. Ele também diz que ele é a verdade. Não existe outra verdade, somente a verdade que está na Bíblia. E ele diz também que é a vida. Quando ele diz que é a vida, isso quer dizer que quando nós recebemos Jesus na nossa vida, que nós estávamos mortos, nós vamos já ver isso um pouquinho mais à frente. Nós estávamos mortos espiritualmente. Quando Jesus entra na nossa vida, ele nos traz vida. Mas o apóstolo Paulo, ele também diz ao seu aprendiz Timóteo o seguinte, lá em 1 Timóteo 2, no versículo 5, ele diz assim: pois um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para entendermos melhor o sola Cristo, ou somente por Cristo, nós precisamos voltar lá no início. Nós precisamos voltar lá no Éden para entender o que é que aconteceu, né? A Bíblia nos relata que Adão e Eva, eles desobedeceram, né, a Deus. E por isso, toda a humanidade, todo homem, toda a mulher, independentemente se é pobre, se é rico, independentemente de onde ele foi destituído. O que é que isso quer dizer? Que ele foi privado da glória de Deus. E Romanos 3:23, ele diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esta foi um dos confrontos que Martinho Lutero, ele teve revelação. Ele teve revelação que toda a humanidade, ela está destituída, ela está separada da glória de Deus. Então, se todos nós pecamos, nós não podíamos nos aproximar de Deus, não podíamos ter um relacionamento com Ele, nós não podíamos ter a vida eterna e estávamos todos o quê? Condenados à morte eterna. Mas Deus, ele tinha um plano para nós. E nós já vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas acima de tudo, nós não podíamos conquistar a nossa salvação. Ou melhor, nós não podemos conquistar a nossa salvação pelos nossos méritos, por quem nós somos, pelos nossos esforços. Nossas boas obras não são suficientes. Os nossos sacrifícios não importam. Não podemos ganhar a nossa salvação. E isso é algo que nós precisamos levar como verdade lá fora. Porque tem muitas pessoas que elas pensam que é pelo sacrifício. Elas pensam que elas irão ser salvas porque elas são pessoas que têm um coração muito bom e que elas abençoam a vida de outras pessoas. Na verdade, isso é frutos
consequência de quando nós aceitamos a Cristo. Porque Deus vai mudando o nosso caráter, Deus vai mudando a nossa natureza. E quando nós temos um coração transformado, Deus nos vai colocando essas características que Ele próprio Ele tem. Agora eu quero dar um exemplo. Imagine que você mata uma pessoa, você mata um homem, e que você é apanhado por esse crime, e você é colocado na prisão, e depois disso você apresenta um juiz, e você simplesmente chega ali naquele juiz e diz: juiz, me perdoa lá este assassinato que eu fiz, eu prometo que eu não vou voltar a fazer. Será que esse juiz, ele vai nos perdoar? Será que ele vai agir com um coração bom? Eu creio que não, irmãos. Eu creio que não. Por quê? Porque se o juiz realmente é bom, ele tem que ser justo. E quando alguém comete um crime, quando alguém comete um assassinato, a pena desse crime ou desse assassinato é a privação da vida. É ser preso durante um número de anos. E nós não estamos aqui a questionar se foi algo voluntário ou involuntário, mas continua a ser um crime, continua a ser algo que tirou a vida a alguém. Então, nós podemos concluir que se aquele juiz ele é um juiz bom, ele não vai deixar que aquela pessoa que cometeu aquele crime simplesmente ir embora, na promessa que ele não vai voltar a fazer. E isso é a mesma coisa que aconteceu com Deus. Deus é bom, mas Ele não pode ignorar a transgressão, o salário do pecado, que é a morte. Você e eu fomos condenados a morrer eternamente e a pagar, digamos, o preço, pagar uma multa, pagar o preço que é a morte eterna. Mas Jesus, Ele foi e tomou o nosso lugar. Ele pagou pelos nossos pecados, Ele abriu o caminho, porque Ele é o caminho, e morreu em nosso lugar. Nós é que deveríamos morrer naquela cruz. Mas quando Jesus Ele foi àquela cruz e Ele morreu por mim e por si, Ele nos deu acesso à vida eterna. Amém? Da perspectiva de Deus, a salvação adquirida através de Jesus Cristo nos leva da condenação para a justificação, da morte para a vida eterna. Nós não merecíamos, mas foi através de Jesus. E do ponto de vista humano, a salvação ela traz uma quantidade de bênçãos associadas. Não só aqui na terra, mas também na vida futura. Mas vamos pensar aqui um pouco. Eu quero colocar aqui algumas questões para que nós possamos meditar. Porque Deus entregou Jesus por cada um de nós. Porque Deus quer salvar aqueles que se tornaram seus inimigos. Porque Deus passaria pela separação, pela dor do sacrifício do seu Filho, Jesus, para que pessoas que não o amam, pessoas que o rejeitam, e que não podem amá-lo. São perguntas que foram feitas por teólogos, perguntas que muitos homens têm buscado. E nas Escrituras existem várias razões pelas quais Deus deseja salvar o homem. E essa informação, ela precisa ser compartilhada. Hoje nós vivemos num mundo do compartilhamento, nós vimos que o mundo está conectado através de redes sociais e tudo mais. Parece que hoje nós não vivemos mais sem isso. E hoje toda a gente, no geral, compartilha tudo o que aparece na frente. Mas o grande desafio é que nós devemos compartilhar aquilo que vai trazer vida, aquilo que vai trazer salvação, aquilo que vai trazer transformação. Você tem compartilhado a palavra da salvação.
você tem compartilhado Cristo na vida de outras pessoas? A primeira razão pela qual eu quero falar que Jesus trouxe salvação é porque a primeira razão é que nós estávamos condenados à morte eterna. Por causa do pecado original, a Bíblia nos mostra que sem Cristo, todo o homem está condenado à morte eterna. Todo o homem. Deus, Ele entregou Jesus para resgatar a humanidade da morte. Essa foi a primeira razão pela qual Deus entregou o seu Filho naquela cruz. Porque não havia solução. O homem estava condenado à morte eterna. E o plano de Deus sempre foi, desde o princípio, era que o homem pudesse ter um relacionamento, que Deus pudesse ter um relacionamento com o homem e o homem pudesse ter um relacionamento com Deus. E Gênesis 2, ele fala o seguinte, Gênesis 2, no versículo 16, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. E em Romanos 5,17 diz assim, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberem de Deus a imensa provisão da graça e a dávida da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Amém? Então, nós podemos ver nestas duas passagens que através de um homem, neste caso estamos a falar de Adão, todo homem ele foi condenado à morte eterna. E lá em Romanos 5,17 fala que se pela transgressão de um homem a morte reinou, quer dizer o quê? Que nós ficamos separados, destituídos da glória de Deus, também foi através de um homem, de Jesus Cristo, que hoje nós podemos ter acesso, né, ao Deus Pai. Então, Jesus foi a solução, é a solução que Deus providenciou para que o homem seja livre da morte eterna. Amém? A segunda razão pela qual Deus precisa de prover salvação é porque Deus, Ele tem um grande amor pelos homens. Deus ama demasiado o homem. Quando Deus criou o homem à sua semelhança e imagem, Ele colocou os seus atributos, Ele colocou o seu caráter. E Ele colocou também o livre-arbítrio no homem. E por isso o homem ele escolheu um caminho que trouxe morte e trouxe destruição. João 3,16 deve ser um dos versículos mais conhecidos na Bíblia. Ele diz assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um grande amor. Você aí que está aí na sua casa, você aí que é pai, que é mãe, será que você teria a coragem? Será que você estaria disposto a fazer esse sacrifício de entregar o seu filho, né? Aquilo que você tem de precioso? Eu acredito que todos os pais olham e sabem que não tem valor o filho. Por isso, quando algum filho morre, nós sentimos uma dor que não tem tamanho. Tal é o buraco que se gera na nossa vida. Mas Deus, Ele não olhou para trás e Ele deu o que Ele tinha de melhor, o seu Filho. E em Romanos 5,8 diz assim, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Irmãos, aqui, nesta passagem de Romanos, tem um aspecto muito importante. Deus não esperou que você tivesse uma atitude de dizer, não, eu sou um pecador. Deus não esperou que você reconhecesse a sua natureza. Deus não esperou que você declarasse que você era alguém que era impuro. Mesmo antes de você merecer, mesmo antes de você reconhecer que precisava de Cristo na sua vida, Ele entregou o seu Filho
em favor de nós. Mesmo quando nós não merecíamos. Foi um ato de amor que nos permite sair da morte para a vida, da condenação para a justificação. Estas são as palavras que Deus deixou para nós. Hoje nós somos livres. Hoje nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. E a terceiro propósito, ou a terceira razão, é que Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus tem um propósito na sua vida. E por isso Deus o salvou, para que você possa ser um instrumento aqui na terra. Que você possa ser a luz aqui, o sal, para que você possa alcançar outras pessoas. Deus não criou robôs, Ele criou seres com vontade própria, que podem fazer escolhas. E quando você toma a decisão de escolher a Cristo, você toma a melhor decisão. Cristo, Ele morreu por todos. Mas, infelizmente, nem todos o vão aceitar. Nem todos vão ser salvos. Nem todos vão receber a graça e a misericórdia de Deus. Não porque Deus não queira, mas porque eles têm o livre-arbítrio. A possibilidade de eles escolherem esse caminho ou não. Deus nos chamou para fazer boas obras. Ele tem um plano na vida de cada um. Ele não quis somente nos salvar, mas Ele quer nos usar no tempo que nós estivermos aqui na terra. Hoje eu vejo tantas pessoas envolvidas com tanta coisa. Eu vejo tantas pessoas a sonhar com tanta coisa para a sua vida, para a sua família. E muitas vezes eu vejo que os seus sonhos, eles não caminham com a vontade de Deus. Não é errado, irmãos, nós trabalharmos e queremos prosperar. Não é errado nós querermos ter uma vida melhor. Mas Deus quer que você cumpra o propósito pela qual Ele traçou para si. E aquilo que Deus tem preparado para si, somente você vai a cumprir. Então é importante você perceber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Quando uma pessoa é salva, como diz lá no versículo, no final, diz assim, as quais Deus preparou antemão para que nós as praticássemos. Não é? Como está lá escrito em Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Quem é que preparou essas obras? Deus. Talvez você diga assim, mas eu tenho capacidade de fazer mais. Deus sabe aquilo que você consegue fazer. Ele sabe aquilo que Ele pode colocar na sua mão. E eu creio, irmãos, que nós conseguimos fazer muito mais do que aquilo que nós fazemos. Eu creio que muitas vezes Deus, Ele está triste lá no trono. Muitas vezes eu creio que Deus, Ele se entristece com as nossas atitudes. Porque Ele espera que nós demos um passo em frente. Ele espera que nós olhemos para a frente. Ele espera que a gente use aquela circunstância para nós podermos ser transformados e para que outras pessoas possam ser alcançadas. É importante nós entendermos que a palavra obra, aqui referida em Efésios, ela vem do originário grego, né? Poema, que fala de uma obra de arte ou de uma obra-prima. Nós fomos criados para realizar algo especial com o propósito de cumprir o que Deus designou para a vida de cada um. Não é algo simplesmente banal que você tem para fazer. A Bíblia nos diz, irmãos, que nós somos embaixadores, representantes do reino aqui na terra. Então a nossa missão, o nosso foco aqui deve ser cumprir esse chamado. E essa foi uma das razões pela qual Jesus foi à cruz, para que nós pudéssemos levar a mensagem. Deus conta com a sua boca, Deus conta com as suas pernas, Deus conta com as suas orações, Deus conta com a sua determinação. Talvez você hoje esteja aí na sua casa, você esteja desanimado.
Talvez você esteja frustrado porque você não tem visto as coisas acontecer. Mas eu quero trazer uma palavra de ânimo para hoje para si. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Você precisa somente colocar os olhos nele. Coloque os olhos no sacrifício de Jesus na cruz. Ele não morreu em vão. Mas nós precisamos de olhar para Jesus. Não olhe para os problemas, não olhe para as dificuldades. Se você estudar a palavra de Deus, você vai ver quantos homens e mulheres de Deus tiveram lutas. Quantos deles foram mortos, irmãos, de uma forma bárbara, de uma forma cruel. Mas eles morreram alegres, eles morreram cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Não importa o valor, não importa o preço, nós precisamos de cumprir. Atos 4:12 diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Estas foram as palavras que o apóstolo Paulo ele escreveu à igreja de Roma, em que Paulo ele afirma que nenhum pregador, nenhuma testemunha, ninguém, nenhuma pessoa que ela prega a palavra, que ela se deixe usar como uma ferramenta, que vidas não sejam alcançadas. Cada um tem a responsabilidade de mostrar a graça de Deus aos outros. É a sua responsabilidade, é a minha responsabilidade. Muitas vezes parece que a responsabilidade passa para o outro, que nós podemos transferir essa responsabilidade. Mas não, irmãos. Essa responsabilidade é minha e é sua. João 14:6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós já falámos isto, irmãos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quantas vezes nós ouvimos dizer, né? Tem vários caminhos que vão dar a Deus. Mas isso é uma mentira, irmãos. Não existe vários caminhos. Só existe um caminho, só existe uma verdade. E só existe a vida através de Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você pode dizer aí na sua casa, você que me está a assistir, diga assim: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho para chegar a Deus. Não existe outro caminho para nós sermos ser salvos. Não existe outro caminho para nós sermos restaurados. Não existe. A salvação é somente por Cristo. Por isso é tão importante nós entendermos o solo Cristo. Somente por Cristo. Não é por um santo, não é por Maria, não é pelo José, é por Cristo. Somente através de Cristo, irmãos. Como nós vimos nas mensagens anteriores, é somente pela graça e somente pela fé. Mas isso só é possível porque Jesus, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Deus fez as coisas, irmãos, completas. Jesus, ele veio à terra, ele nasceu, ele foi criado, ele desempenhou a sua função aqui na terra, ele cumpriu o propósito, ele morreu ali naquela cruz, por mim, por si. O preço que nós deveríamos pagar, ele pagou por si. A Bíblia diz que todo o escrito de dívida foi pago naquela cruz. Tudo aquilo que nós deveríamos pagar, Jesus pagou no nosso lugar. E diz também que ele ressuscitou ao terceiro dia e ele venceu a morte. Por isso hoje nós temos salvação através de Jesus Cristo. É somente por meio da obra de Jesus Cristo que Deus tem o direito legal de perdoar os nossos pecados e prover para nós a vida eterna. Foi quando Jesus, ele tomou a decisão de tomar o nosso lugar. Ele deu legalidade a Deus para que Deus possa nos perdoar. Então hoje, todos aqueles que já têm Cristo na sua vida, quando nós pecamos, porque a Bíblia diz que nós pecamos, quando Deus olha para si, Ele não vê você pecador, Ele vê Cristo
que santifica o seu pecado. Isso não quer dizer, isso não dá legalidade para que você continue a ter uma vida de pecado. Não. Porque se nós amamos a Deus, nós precisamos de buscar força, nós precisamos buscar entendimento para que nós possamos levar uma vida de santidade. No dia que você aceitar a Cristo, Deus começa um processo de santificação. Isso não quer dizer que você não volta a pecar, mas isso quer dizer que você está no caminho, você está no processo, você está em Cristo. E isso vai fazer com que você possa ser santificado, que você possa ser transformado. Para um pouquinho agora. Pensa aí como você era antes de Cristo, como você é hoje. Você consegue ver as diferenças? Você consegue ver como você era? Você consegue ver como é que o seu falar é hoje? Como é que a sua mente é hoje? A Bíblia fala, Romanos 12, que nós devíamos renovar a nossa mente diariamente. Como é que nós renovamos? Através da palavra. Como é que nós conseguimos ter a revelação da palavra? Através de Cristo. Somente através de Cristo. Porque senão, seria simplesmente mais um livro que nós estaríamos a ler. Amém? A justiça de Deus exige que Deus seja um Deus justo. Embora Ele nos perdoe, irmãos, a justiça significa que Ele não pode simplesmente ignorar os nossos pecados, que são, na verdade, violações do seu caráter e da sua palavra. E eu quero terminar com esta reflexão. Como tem sido a sua vida? Você já está em Cristo na sua vida? Você já tomou a decisão de ser um seguidor de Cristo? Você já tomou a decisão de seguir a palavra de Deus? Você já tomou a decisão de crer em Deus através da fé? Você já tomou a decisão de receber a salvação através da graça e da misericórdia de Cristo? Gostaria de orar consigo nesta noite. Se você puder, curva a sua cabeça aí na sua casa. Pai, antes de mais, obrigado, Jesus. Nós somos eternamente gratos. Senhor, nós não merecíamos a salvação. Através de um homem, nós fomos condenados à morte eterna. Mas também através de um homem, Jesus Cristo, nós hoje podemos ter acesso à salvação através do sacrifício de Jesus na cruz. Obrigado, Pai, Senhor, pelo Teu ensinamento. Obrigado pela Tua palavra. Senhor, eu quero orar nesta hora, Pai, por cada um que nos está a ouvir nesta noite. Espírito Santo, eu peço ao Senhor que o Senhor possa visitar, que o Espírito Santo possa trazer revelação. A Bíblia fala em João que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Senhor, nesta hora eu peço, se alguém tem vivido uma mentira, uma falácia, se tem vivido no engano, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa mostrar esta noite que somente através de Cristo, através da sua graça, através da fé, nós podemos ser salvos. Que o Senhor possa trazer a revelação que é através de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, que nós podemos ter acesso ao Pai, que nós podemos ter acesso à revelação da palavra, que nós podemos ter acesso à salvação. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício naquela cruz. Tu pagaste um alto preço por nós. Pai, muito obrigado pela Tua palavra mais uma vez. Que o Senhor possa trazer transformação, que o Senhor possa trazer libertação a todos aqueles que nos estão a ouvir. Amém, igreja.